Trilha 2: Tecnologia e inovação. Mudança de mindset. Pessoas e tecnologia devem ser aliadas, não rivais. Convidados: Eduardo Mota, a Ponta Fácil e Mota. Mônica Hawk, Solids. Pedro Lima, a Light. Samuel Queiroz, Vagas. Moderador: Daniel Consani. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bora começar o dia em grande estilo, mais um dia de atividades no RH Top 5 2024. Essa é a roda de conversa número 1 da trilha 2, Tecnologia e Inovação, desse RH Top 5 2024, que reúne apenas empresas e profissionais que conquistaram a indicação ao Top of Mind de RH deste ciclo 2023-24. Na verdade, a gente vai conhecer os vencedores do Top of Mind de RH em outubro de 2024, como sempre acontece. Eu sou o Daniel Consani, seu host para essa atividade, CEO do Grupo Top RH, e antes da gente começar, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos curtos, barba e bigode também curtos. Eu estou num escritório em um ambiente bem iluminado, com paredes neutras, alguns objetos de decoração aqui atrás de mim, e estou vestindo uma camiseta preta. Nessa atividade, nesse momento, a gente vai explorar o seguinte tema, né? Mudança de mindset. Pessoas e tecnologia devem ser aliadas, não rivais. Como mudar esse mindset? Como, de fato, trazer essa cultura para dentro da organização? E quem está comigo para a gente explorar mais esse tema é o Eduardo Mota, CEO e fundador da Ponta Fácil, Emota. A Ponta Fácil está indicada na categoria Controle de Frequência, ponto eletrônico. Está aqui comigo também a Mônica Hawk, CEO e cofundadora da Solids. A Mônica está indicada como empresária de destaque em empresas fornecedoras e a Solids também está indicada na categoria Tecnologia para RH. Também está aqui o Pedro Lima, executivo global de vendas da Alight, que está indicada na categoria Consultoria para RH, e o Samuel Queiroz, Head de Tecnologia e Inteligência Artificial da Vagas, que está indicada na categoria Site, Plataforma para Recrutamento. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e convido agora, começando pelo Eduardo, vocês também a se descreverem para que a gente possa tornar a nossa atividade ainda mais acessível. Eduardo, você está com a palavra. Olá, obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com todos vocês, Mônica, Pedro, Samuel. Estou ansioso para aprender muita coisa aqui hoje, né? Começando pela minha descrição, sou loiro, branco, tenho 1,90 m de altura, estou usando uma camiseta cinza, fundo preto com algumas placas, né? Sou o CEO, fundador da Emota. Desenvolvemos o software Ponta Fácil, que está concorrendo no Top of Mind desse ano. Obrigado pela oportunidade aí e ansioso para aprender muita coisa aqui hoje. Estamos todos ansiosos, Eduardo. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. E agora passo a palavra e peço para a Mônica também se descrever. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu sou Mônica. Eu tenho cabelos médios, olhos castanhos, cabelos castanhos escuros também, um sorriso largo, porque eu estou muito feliz de estar aqui. Estou vestindo uma blusa roxa, que não só combina com o nosso evento, né, Daniel? Combina com a nossa conversa, mas também é a cor da Solids e no fundo é um fundo cinza com alguns troféus, alguns objetos que ao longo das minhas viagens eu fui trazendo para guardar na memória. E é muito bom estar aqui com vocês. Que legal, Mônica. Prazer, privilégio contar com a sua participação. E agora passo a palavra para o Pedro Lima. Bom dia, meu nome é Pedro, eu também sou um homem branco de estatura mediana, tenho cabelos castanhos, um cabelo com topete, um pouquinho maior do que raspado assim, e estou num ambiente bem iluminado, tem uma parede cinza, a outra é branca, não tenho muitos objetos de decoração aparecendo. E realmente é um prazer estar aqui com todos vocês hoje e poder falar de temas tão legais. Que legal, Pedro. E agora, para terminar, Samuel.
Bom dia, Daniel, Mônica, Pedro, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, bater um papo sobre tecnologia, inteligência artificial e RH. Eu falo a partir de Natal, então tenho bastante sol aqui, então estou num ambiente bem iluminado. Ao contrário do Eduardo, eu não vou falar minha altura, mas sou uma pessoa de estatura média. Estou vestindo uma camisa social verde, que também combina com a cor da Vagas. Tenho barba e bigode médio, sou um homem branco de cabelo curto também. Atrás de mim eu tenho uma parede neutra cinza claro. Maravilha. Eu queria, primeiro, agradeço por vocês terem se descrito, ou se auto-descrito, digamos assim. E eu queria começar essa conversa justamente com você, Samuel, porque você é um cara de inteligência artificial e eu já queria trazer para essa nossa conversa um pouquinho sobre o receio, digamos assim, que a inteligência artificial tem gerado no ambiente corporativo como um todo. Isso não é exclusivo de um segmento ou outro, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, falar do elefante no meio da sala, digamos assim. Tem até um estudo da Ipsos que revela que 50% dos trabalhadores sentem que podem ser substituídos pelas inteligências artificiais e tudo mais. E óbvio que isso passa por uma mudança de mindset, por uma compreensão maior sobre o potencial como ferramenta das inteligências artificiais, mas também, obviamente, é claro que haverá mudanças, é claro que o impacto já está sendo grande e tende a ser maior no futuro. Queria que você desse um pouquinho do panorama da sua visão em relação a esse tema, Samuel. Inteligência artificial ela é dada como a nova eletricidade, né? A gente tem essa frase que vem do Andrew Ng, que é um professor de Stanford, e ele se refere a esse poder transformador da inteligência artificial pelo fato de ela estar transformando já, como a gente está acompanhando, várias indústrias. Então está sendo uma transformação, uma disrupção igualmente de proporções iguais, né, que a gente teve aí com a energia. Nesse momento de transformação, o que eu vejo é uma oportunidade muito grande de protagonismo, onde as pessoas podem exercer esse protagonismo para que, junto com a inteligência artificial, nós tenhamos as nossas capacidades de exercer mais atividades mais rapidamente e com mais qualidade. Então, temos essa visão de que a tecnologia ela deve ser, sim, aliada ao conhecimento humano, não é tecnologia versus humanos, mas sim humanos e tecnologia. Por exemplo, aqui na Vagas, nós estamos trabalhando em várias frentes de inovação, onde nós temos uma tecnologia criada por nós que se chama IA mais H, que representa bem a inteligência artificial, que é aliada à inteligência humana, para resolver esses desafios que nós temos para o mundo de recrutamento e seleção. Então, sempre no fim, a inteligência artificial ela é ajustada pela inteligência do recrutador. Então, nós não acreditamos nessa linha de que a inteligência artificial vai substituir os humanos, muito menos em um campo tão complexo. Então, estão aqui meus colegas que não me deixam mentir, como esse de relações humanas, né? Então, dada essa tecnologia, por exemplo, aqui na Vagas, nós estamos utilizando ela para que os nossos recrutadores eles possam contratar melhor e mais rápido. E daí, utilizando o que há de melhor de inteligência artificial de verdade no mundo, a gente calibra isso, ajusta isso com os requisitos que são fornecidos pelas pessoas recrutadoras. Então, a gente tem conseguido um sucesso muito grande nessa combinação e acredito que é dessa forma que a gente deveria enxergar os próximos avanços. Obviamente, em algumas outras indústrias, a gente vai ter mais disrupção, dependendo de como que o trabalho é, o quanto que aquele trabalho é repetitivo, mas, por fim, assim, pelo menos nessa profissão, nas profissões relacionadas aqui a relações humanas, a gente vai continuar e temos um aliado forte que é a inteligência artificial para a realização de todas essas tarefas, como eu falei, tanto com mais agilidade, quanto também com uma melhor qualidade. Perfeito. Acho que é isso, né, Mônica? Eu até lembro que recentemente eu li uma entrevista do Ted Sarandos, CEO da Netflix, né? E ele falando assim, olha, as pessoas não vão perder o emprego, ou pelo menos as pessoas na Netflix ou no segmento de entretenimento e tudo mais, não vão perder o emprego por causa da inteligência artificial. Mas quem não souber operar, ou quem não souber incorporar a inteligência artificial ao seu dia a dia, talvez perca o emprego. Como é que você vê tudo isso, Mônica? Exatamente. Eu acho que primeiro é importante a gente dar o contexto, né, do que é inteligência artificial ao longo do tempo.
Então, esse medo que o ser humano tem de perder o seu trabalho para uma máquina, ele não é novo. Não é a primeira vez que isso vai acontecer, não é a primeira vez que está acontecendo e nem será a última. Você tem registros muito antigos de pessoas com medo de perder ali o seu trabalho, o seu ofício por causa de tecnologia. Você tem os ludistas no século XVIII, se você fizer uma pesquisa, você tem nos jornais o presidente Kennedy, na década de 60, acalmando as pessoas, falando que elas não perderão seus empregos por causa da nova tecnologia. Então, existe um padrão, onde o ser humano ele vai sempre melhorando o seu meio de executar o trabalho e sempre um receio em relação a esse meio que ele próprio criou. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e ter esse entendimento é que tecnologia ele é meio, tecnologia não é fim. Né? Tecnologia, se você vai até na origem da palavra, ela é uma técnica, ela é uma forma que você usa para chegar a um determinado fim de trabalho. Então, quando você tem essa perspectiva, você entende que isso é um instrumento e não faz sentido você ser substituído pelo instrumento. Óbvio que o que a gente entende hoje é que algumas atividades que hoje o ser humano faz de forma manual, elas serão automatizadas. Algumas questões mais operacionais, realmente, elas serão feitas por máquina. Mas a gente tem que ver a nossa própria carreira e a nossa própria importância no mundo do trabalho sob uma outra perspectiva. Né? Então, se aquela atividade ali específica que era feita de forma manual por mim, agora passa a ser feito por uma tecnologia nova, por uma IA ou por qualquer outra, isso não é o que vai acabar com a minha carreira. Isso vai mudar a forma como eu construo a minha carreira. E aí casa com essa fala. Então, a inteligência artificial, ela não tende a substituir todos os seres humanos, mas os seres humanos que não se apropriarem dessa nova ferramenta que traz mais eficiência, que traz mais oportunidade de aumento de produtividade, esse ser humano tende a ser substituído. Óbvio que existem, né, como o Samuel falou muito bem, diferenças de indústrias para indústrias. Né? Você tem alguns casos de automação, por exemplo, no agronegócio, em outros setores, onde realmente essa nova forma de pensar a carreira ela é mais complicada, porque você tem pessoas, né, de baixa escolaridade, trabalhando numa atividade que antes era muito manual e passou a ser automatizada, e aí você não tem ali uma dinâmica que o mercado consiga absorver de forma simples essas pessoas. Mas quando a gente olha para o RH e quando a gente olha para a realidade das empresas, a leitura que eu faço ela é muito mais positiva do que negativa. Então, óbvio que o RH vai ter que aprender novas formas de se fazer gestão de pessoas, mas o resultado final disso, e a gente já tem visto isso com os nossos clientes, a gente tem visto isso em outros lugares também, é uma gestão de pessoas muito mais estratégica, muito mais eficiente, conseguindo contribuir muito mais para o próprio negócio. Então, é importante a gente dar, porque o ser humano precisa sempre de ancoragem. Então, é importante a gente entender, esse fenômeno não é novo, o que muda é que essa tecnologia ela é diferente das que existiram até agora. Ela pode ter um impacto comparável ao surgimento da eletricidade. A gente não sabe como que vai acompanhar. Mas existe um padrão. O ser humano está sempre evoluindo as suas ferramentas e as suas formas e, de alguma forma, ele se adapta. Então, ser adaptativo é muito mais importante do que acompanhar como tá caminhando o próprio avanço da tecnologia. Mônica, excelente essa explanação, porque de fato contextualiza de que a gente está meio que repetindo um padrão, né? E aí queria até passar a palavra para o Eduardo, para também o Eduardo poder dar a sua contribuição, para a gente continuar construindo esse mosaico que a gente está construindo. Porque, Eduardo, me parece que a gente está condenado a repetir esse padrão de antagonizar a tecnologia, né? Não tem uma nova tecnologia, isso vai roubar meu emprego, isso vai trazer malefícios para mim e tudo mais, quando eu acho ninguém defenderia, sei lá, o sindicato de carvoeiros quando a eletricidade ou a energia elétrica chegou às casas das pessoas, né? Então, assim, que cenário doido, né? Parece que a gente está condenado a ficar repetindo esse padrão. O que você acha, Eduardo?
E eu acho que vai continuar acontecendo. Hoje é a inteligência artificial, amanhã vamos voltar no assunto do metaverso. O Facebook até mudou o nome para Meta, baseado nisso. Era o hype do momento antes de entrar o ChatGPT e virar o assunto da moda, né? Mas é bem legal, foi bem legal o que a Mônica falou mesmo, porque isso se repete. O que eu sinto é que cada vez mais se repete com maior frequência, ou seja, antes demorava muito mais para novas tecnologias darem esse medo no ser humano. E acho que cada vez mais está acontecendo num período menor, né? E foi bem legal também a analogia que o Samuel falou da eletricidade. Isso me lembrou um episódio que eu vi no History do Rockefeller. Porque o que acontece? A nossa tendência é lutar contra a tecnologia, pensar que ela vai fazer algum mal e tentar combater. E o que aconteceu com o Rockefeller? Ele ficou milionário, já era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, vendendo querosene para as lamparinas, eu não sei como que chamava exatamente isso, mas para fazer iluminação pública das cidades. E aí surgiu Thomas Edison com a lâmpada elétrica, né? E começou a fazer a iluminação das cidades, e Rockefeller tentou lutar contra isso, porque era a maior fonte de renda dele. E ele perdeu essa batalha. Só que depois surgiu o carro, os automóveis, né, com a gasolina, e ele se tornou bilionário, né? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: não adianta lutar contra a inovação. A gente vai sempre perder. Então, assim, é um medo que a gente naturalmente tem, que não deveria ter, porque não tem como a gente vencer essa batalha. Então, a gente tem que trazer a inovação para nos ajudar. E uma outra questão é que eu acredito que esse medo da inteligência artificial, muito é culpa de como ela é apresentada para o público em geral. Então, assim, vamos ver nos filmes. Qualquer filme que a gente assista que fale sobre inteligência, sobre robôs, sobre uma inteligência criada por humanos, é sempre catastrófico. É só lembrar do Exterminador do Futuro, Matrix, enfim, são sempre a máquina dominando o ser humano, ou seja, uma criação do ser humano domina ele próprio e acaba tornando a gente escravo. Então, eu acho que muito desse número de 50% entenderem mal a inteligência artificial é como ela é apresentada. Eu acho que a melhor forma que ela é apresentada, apesar de não ser muito fã da série, mas é em Jornada nas Estrelas, onde o ser humano trabalha em conjunto com a máquina. E que é bem o que a Mônica e que o Samuel falou, isso nunca vai ser substituído. Eu acredito que o bom senso nunca vai ser colocado numa inteligência artificial. A inteligência artificial vai servir muito para nos ajudar com assuntos objetivos, mas o bom senso é extremamente complicado para se programar, né? A minha formação é de desenvolvedor, né? Então, eu imagino que isso nunca vai ser substituído. Então, a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que surgir vai ser uma aliada nossa. E eu acho que uma das funções nossas que trabalhamos com inteligência, que gostamos dela, entendemos que ela é aliada, é passar de forma correta para o público em geral, para não ter esse medo, né? Como o que eu falei, é apresentado de uma maneira catastrófica. Por quê? Porque vende mais. Mas, na realidade, a inteligência artificial e qualquer outra tecnologia, como aconteceu em toda a história da humanidade, sempre foi uma aliada nossa e não trabalhou contra a gente. Então, essa é a minha crença. Perfeito. Pedro, acho que eu queria que você desse uma sumarizada em tudo aquilo que a gente ouviu e também que você trouxesse a sua perspectiva em relação ao tema, mas me parece que essas mudanças nunca acontecem sem alguma tensão, né? Sempre há algum tipo de fricção, de dificuldade para aceitar as novas mudanças e tudo mais, mas também me parece que o que tem assustado mais recentemente é o volume e a velocidade das mudanças, né? A gente pega, o mercado de RH, ele tem sido, sei lá, virado de ponta cabeça nos últimos 10 anos, né, gente? Então, eu costumo dizer que, sei lá, até 2010, 2005, quando você entrava numa empresa, os benefícios corporativos eram vale transporte, vale alimentação e tal, não sei o quê.
Hoje, esse é um mercado que, cara, ele virou do avesso, né? Então, as mudanças são muito maiores nesses últimos tempos, e é claro que a tecnologia, a inteligência artificial, tem sido instrumentais para isso também. Por isso que eu gostei do que o Eduardo trouxe, porque, de fato, a velocidade das coisas, né, o volume de mudanças tem sido muito grande. Como é que você tem visto isso, Pedro? Ah, achei muito bacana o que todos trouxeram, caramba, é pessoal bem antenado, bem por dentro, né? Eu acho que toda tecnologia ela é uma extensão do ser humano, né? Então, um carro, por exemplo, ele só tem um volante e 3 pedais porque o humano tem 2 braços e 2 pernas. Se nós tivéssemos 3 tentáculos e 5 pernas, o carro seria totalmente diferente, né? Um satélite, ele só existe e faz sentido porque a gente está aqui para interpretar os dados dele. Então, se a gente não tivesse aqui, seria só um monte de metal complicado no espaço. Não seria um satélite, ele não seria tecnologia. Então, não existe realmente essa guerra, essa batalha, uma vez que é tudo uma extensão nossa, né? E o que acontece é que a gente acaba não percebendo isso, né? Então, as pessoas precisam entender que o humano, ele continua sendo e sempre vai ser o centro de tudo, e sem ele nada existe, né? Então, eu brinco que um arco-íris só existe porque tem alguém com um aparelho ocular num ângulo certo que pode ver o arco-íris. Porque se você não está enxergando ele do ângulo certo, ele nem existe. Então tudo existe porque a gente existe, né? Então, partindo desse princípio, não é uma guerra, uma batalha, é o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas nessa mudança, né? Que vai acontecer, inevitavelmente. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que é uma evolução de trabalhos, não eliminação de trabalhos, né? As coisas vão evoluir. E para isso, para esse entendimento, tem que ter muito envolvimento das pessoas. Isso cabe aos líderes, às empresas, dar esse envolvimento com uma comunicação clara, explicando as novas skills que as pessoas, habilidades que as pessoas têm que desenvolver, podem desenvolver, né? Muita educação, muita consciência das coisas novas, porque, como todos muito bem falaram, né? Existem muitos benefícios, a gente já vê benefícios, a gente já vê histórias de casos de sucesso, né? Não é uma coisa que as pessoas imaginam que vai acontecer, não, já está mudando tudo, né? Então, na nossa empresa, a gente já trabalha, a gente trabalha com folha de pagamento, né? Então, a gente tem inteligência artificial não só para bots de resposta, temos também, mas que eles fazem uma análise preditiva de erros que vão acontecer na folha de pagamento, né? Folha de pagamento é uma coisa que sempre tem erro e isso já está ajudando os nossos clientes. Então, é uma realidade. Então, é muito workshop, é muita educação, é muita consciência, aula mesmo, porque a gente precisa disso, né? Precisa ajudar os seres humanos nessa transformação. Então, acho que é mais ou menos por aí. Boa, E esse é um maravilha. ponto Mônica, importante, só completando, porque a questão de. É claro que existem oportunidades, que existem desafios, mas qual é o nosso papel nesse momento de transformação? Né? E aí, até como não só como fornecedores de tecnologia, mas como parceiros estratégicos, não adianta a gente falar assim, não precisa ter medo, não, vai que vai ser. Não é assim que funciona. Né? Como é que você controla o medo do humano? Então é preciso criar toda uma rede de apoio e de sustentação para que esse profissional de RH dê o próximo passo. A gente precisa conhecer profundamente quem é esse ser humano, né? Quais os sentimentos que eles têm em relação a isso. A gente não pode, por mais que. Porque, assim, para mim, e aí minha formação é historiadora, então eu sempre tendo a ver ao longo do tempo. Então, eu tenho muito conforto em relação aos próximos movimentos. Eu sou otimista. Porque quando a gente olha, a gente está vivendo mais, a gente está produzindo mais, então o resultado. E quando você vê a criação de postos de trabalho, está tudo caminhando positivo. Mas isso é uma visão macro. No concreto, no dia a dia, as pessoas travam, as pessoas ficam inseguras, as pessoas criam mecanismos de defesa. E aí, como que nós podemos ajudar a fazer com que essas pessoas elas consigam se sentir
consigam ter força suficiente para caminhar e dar o próximo passo. E aí é muito legal o que foi falado, a questão da educação, de você investir, de você ajudar, de você trazer informação, né? Porque para mim, eu tenho uma leitura de inteligência artificial. Inteligência artificial não é nada novo, gente. Isso aí tem pelo menos 30 anos que essa pauta que isso está na mesa. Só que ela não estava na mesa de forma massiva, ela não estava na mesa para todo mundo. Ela estava na mesa das pessoas mais técnicas. Então, para a grande maioria, o que para mim não é novo, para um profissional de RH é novo. E eu preciso ajudá-lo a dar o próximo passo em direção a esse mundo novo. Eu preciso usar esse conhecimento que eu tenho. E eu preciso também ter sabedoria em como entregar essa tecnologia. Porque essa é uma preocupação que nós sempre tivemos. Lá na Solids, há muitos anos já, nós temos 2 laboratórios de inteligência artificial. Um dentro de uma universidade e um dentro da própria Solids. Então, a pauta sempre foi, não é só desenvolver a inteligência artificial, é como fazer com que essa inteligência que foi desenvolvida, ela seja absorvida pelo profissional que vai usar essa inteligência. Ela tem que ser amigável, ela tem que ser simples, ela tem que ser democrática, ela tem que ser uma boa notícia. Então, a forma como a gente apresenta a tecnologia, a forma como a gente ajuda esse profissional a seguir esse caminho, vai fazer toda a diferença em como ele vai enxergar a própria carreira e o próprio uso da tecnologia no dia a dia do trabalho dele. Perfeito. Mônica, e acho que isso passa eu achei muito por comunicação. Pode falar, Eduardo, fica à vontade. Posso falar? Uhum. O que a Mônica falou me deu um gancho muito legal, porque ela falou que há 30 anos que está se falando de tecnologia artificial, na verdade até um pouco mais, né, de inteligência artificial, mas no meio dos anos 90, eu já era programador, né, há mais tempo do que eu gostaria de admitir, né, só para não entregar a minha idade aqui, né, mas eu lembro muito, eu já programava em 96, eu acho, que aconteceu um evento muito grande, que foi um computador feito pela IBM, o computador de software desenvolvido pela IBM, enfrentando o melhor jogador de xadrez de então, e considerado até o melhor da época, de toda a história, que era o Kasparov, era um russo. Então, um computador enfrentando um ser humano ali, num jogo de xadrez, um jogo extremamente lógico, né? E no primeiro embate perdeu, né? Então ficou aquela coisa, o ser humano é superior às máquinas, né? E no ano seguinte, a IBM reprogramou ali o software e teve um novo enfrentamento. E o enfrentamento foi duro, né? Acho que o Kasparov chegou a ganhar até um jogo, mas na série toda ele perdeu. E isso foi assim, todo mundo ficou, que isso? Onde tudo isso vai chegar? O que vai acontecer? Ninguém mais vai querer ver jogo de xadrez de ser humano, vai querer só ver de máquina, né? E não foi nada disso que aconteceu. Continuam tendo os jogos de xadrez normal entre seres humanos. Ninguém quer ver jogo de robô. Hoje em dia, os robôs que jogam xadrez ganham do ser humano, não tem nem como competir o ser humano com o robô. Mas o que aconteceu, que eu acho que é muito interessante, os seres humanos hoje treinam com os robôs, linhas de jogo, de ataque, de defesa no xadrez, como enfrentar determinada jogada, determinada linha ali de abertura, enfim, finais. Então eles treinam com esses softwares que são muito bem treinados, muito bem programados, para melhorar o próprio jogo. Então, assim, uma visão que foi apresentada ali há 25 anos atrás, um pouco mais, 28 anos atrás, onde se desenhava um cenário ruim, né, das máquinas dominando o homem, e pelo contrário, hoje os jogadores de xadrez usam dessa tecnologia para melhorar ainda mais o jogo. Então, se isso aconteceu no xadrez, vai acontecer em todas as profissões, em todo o cenário. Basta a gente se adaptar, ou seja, no caso dos jogadores de xadrez, que é o exemplo que eu estou citando, utilizou dessa tecnologia a seu favor, para enfrentar outros seres humanos
fazendo um jogo de melhor qualidade. E o que é mais legal, continuando nesse exemplo, é que o treinamento, como que era feito antes? Jogador, ser humano com ser humano. Então, para um jogador de alto nível treinar, ele tinha que treinar com outro ser humano de alto nível. E isso custa caro. E hoje em dia, qualquer pessoa que está começando ali no xadrez pode ter um treinador de ponta, um algoritmo que é considerado o melhor algoritmo que se pode ter, que ganha de qualquer campeão mundial. Então, isso ajuda até o iniciante. Então, dê uma oportunidade de um iniciante poder usar do melhor para crescer mais rapidamente. Sendo que se fosse há 30 anos atrás, qual que seria a chance dele? Ler livro e ficar praticando, mas não ter um alto nível ali para treinar. Então, um exemplo que eu acho muito legal é esse do xadrez, né? Que mostrou como a tecnologia pode ajudar em muito todo mundo. Boa. Ó, então vamos lá. Samuel, eu queria te perguntar, a gente falou bastante, obviamente, sobre como de alguma forma a tecnologia pode ser aliada. Aliás, ela é aliada, ela é extensão do corpo, como o Pedro falou, de fato, ela pode ser integrada ao nosso dia a dia. Mas isso passa, obviamente, por comunicação, isso passa por treinamento, por autodesenvolvimento e tudo mais, como a Mônica trouxe também. E a Mônica trouxe uma perspectiva, ela falou como historiadora, né? E você, como um cara de tecnologia, eu queria que você, assim, falasse pra gente como é que a gente, de alguma forma, pode atuar para ajudar as pessoas a mudar o seu mindset. Você que é alguém que já entende bastante de tecnologia, entende como ela pode ser aliada no dia a dia, mas isso passa, obviamente, por mudar as pessoas, mudar os líderes das organizações e tudo mais. Como é que você vê esse desafio? Como é que a Vagas tem atuado também para colaborar e para contribuir com esse desafio? Daniel, eu queria primeiro trazer, antes de chegar na resposta da sua pergunta, como que as pessoas, Claro. na minha visão, elas devem interagir com essas mudanças, né? Como que elas podem se adaptar a essas transformações que estão acontecendo no mercado. Então, tem alguns estudos aí que trazem, eu tenho certeza que você, nosso espectador aí, já ouviu falar, né? Que 60%, 70% das profissões, dos trabalhos de hoje não vão mais existir, e por aí vai, e isso parece trazer muito medo para as pessoas. Então, primeiro, assim, se a gente parar para pensar, as relações de trabalho, elas evoluem, elas sempre evoluíram. Com certeza que cada um de vocês, nos seus respectivos trabalhos, não exerçam exatamente as mesmas funções que vocês exerciam no dia 1, assim que foram contratados, nem no meio desse tempo. Então, as relações, elas vão evoluindo, e o que acontece com a tecnologia é que elas continuam evoluindo, mas fazendo uso daquela tecnologia. Então, eu queria basear um pouco minha fala nisso, assim, nessa percepção de um futuro um pouco distópico, onde as máquinas vão assumir o controle e por aí vai. Não é nada disso, isso não vai acontecer, não é assim. Mas também não estou defendendo que vai acontecer um futuro utópico se a gente também não se adaptar bem. Então, e obviamente isso depende da percepção de cada um. Eu concordo bastante com o que o Eduardo trouxe, que a gente não adianta lutar contra a inovação. Então, quando chegou a eletricidade, não é porque eu gostava mais da luz de velas, era mais bonita, eu gostava de acender a vela, que a gente desistiu da eletricidade porque era mais legal acender vela. Não adianta batalhar. A gente vai ter que abraçar essa inovação que foi criada por nós, como o Pedro trouxe, para que a gente possa impulsionar o nosso trabalho. Então, como uma pessoa, eu imagino, a gente tem que se perguntar como que essa tecnologia, como que a inteligência artificial, ela pode impulsionar o meu trabalho, como que ela pode me ajudar. E daí, à medida que a gente vai utilizando mais inteligência artificial, a gente vai entregando, como consequência, mais tempo para que as pessoas elas sejam cada vez mais criativas. Então, tem um papel cada vez mais estratégico, e isso casa um pouco com o que a Mônica trouxe. A gestão de pessoas, por exemplo, muito mais estratégica. Então, a minha visão assim está muito centrada nessa questão de protagonismo, a oportunidade de protagonismo que cada profissional tem, até porque são as nossas ações dentro do nosso ambiente de trabalho, das nossas responsabilidades,
à medida que o mundo e a nossa empresa vai interagindo com essas novas tecnologias, a gente cria e vai chegar no que a gente enxerga hoje como sendo um futuro um pouco mais utópico, um pouco mais distópico na visão de cada um. Obviamente, daí entrando um pouco mais na pergunta que você me fez, a gente tem que, como líderes, acolher, obviamente, o sentimento das pessoas. Não adianta só falar que você precisa ser protagonista, vai lá, vai em frente, você vai conseguir. Então, a gente precisa realmente acolher quais são esses incômodos, a falta de conhecimento, como que a gente pode endereçar isso. Então, acredito que, como líderes, nosso primeiro passo é entender o que está acontecendo com aquele ambiente, com aquelas pessoas, naquele mercado que a gente atua. Obviamente, os medos vão ser diferentes, dependendo da profissão, dependendo das relações que a gente tem de trabalho. A gente precisa acolher, entender o que está acontecendo e perceber como que nós podemos ajudar. Então, acolher é o primeiro passo, né? E depois vão ter ações específicas, que podem ser desde treinamentos, treinamentos sobre o que de fato é inteligência artificial, como que a gente espera que ela interage, como ela influencie no nosso mercado, até mesmo rodas de conversa como essa aqui, então dentro das próprias empresas. Então, eu acredito que no futuro as relações de trabalho elas vão trazer muito mais tarefas, obviamente que foquem na criatividade, do que na repetição, né, de algumas atividades ali que são mais manuais hoje. E gostaria de trazer o exemplo da Vagas, onde a gente exerce uma gestão horizontal. Então, apesar de ser, por exemplo, um líder de tecnologia, eu não determino as coisas aqui, como as tecnologias evoluem aqui na Vagas. Obviamente, isso é feito com bastante consenso, com conversa com todas as pessoas aqui que eu tenho o prazer de trabalhar no dia a dia. Então, a gente acredita que a gestão horizontal, ela combina muito com esse futuro. E é uma tendência, assim, as empresas cada vez mais se tornando mais horizontais, onde as pessoas, os líderes, de fato, não são necessariamente chefes, né? A gente tem esse protagonismo aparecendo em diversas áreas, em diversos setores, de forma natural, e agora cada vez mais com o uso da inteligência artificial. Maravilha. Legal. Fica Eu posso claro que fazer um essa mudança complemento? de... Claro, Pedro, fica à vontade. Eu achei muito legal, principalmente o que a Mônica e o Eduardo falaram, eu fiquei aqui pensando muito tempo. E primeiro, a questão da história da Mônica é muito interessante, né? Você vê no macro e ser muito positivo em relação ao macro, porque é muito isso, né? Então, quando você pega a história, poxa, a gente saiu de um sistema humano meio escravocrata para ir para um feudalismo, e não é possível que a gente continue evoluindo para chegar lá no futuro e pensar assim, melhor mesmo era na Idade Média, né? Não existe essa possibilidade. Sempre a gente vai evoluir para algo melhor do que a gente está vivendo e sempre faz tudo parte de um grande sistema que a gente vive, né? Então, é muito interessante essa visão positiva do macro, porque eu também acredito muito nisso, e a história mostra, né? É claro que a gente vai para uma era onde a gente vai se relacionar melhor, vai viver melhor, vai comer melhor, vai dormir melhor, vai fazer tudo melhor, que é o caminho que a gente tem feito há milhares de anos, né? Então não existe outra possibilidade. E é muito bom que a gente enxergue isso e que a gente passe isso, né? É muito importante. E a outra coisa é em relação ao xadrez, eu acho fantástico, eu jogo xadrez, eu gosto muito de xadrez, e quando o Kasparov perdeu para o Deep Blue lá na década de 90, ele falou, e ele estava certo, os humanos não vão mais ganhar das máquinas num jogo que tem um sistema de regras fechado, né? E não ganha mesmo, porque o machine learning, a inteligência artificial, consegue ter um aprendizado matemático ali de possibilidades estatístico muito mais rápido, muito mais potente do que a nossa capacidade, né? E interessante que ele passou a estudar inteligência artificial e machine learning. Hoje o Kasparov é uma das maiores autoridades no assunto. Então, há 30 anos, ele já fez um movimento que nós devemos hoje espelhar, entender que, cara, não, é parte da nossa vida agora. Vamos trabalhar com isso. Vamos ver se a gente não pode trabalhar diretamente, como o Samuel falou, vamos incorporar isso ao nosso trabalho. Não vamos nunca lutar contra, né? Como é que a gente pode trabalhar melhor usando machine learning, inteligência artificial, né? E de novo, nós como empresas, líderes top, temos que ajudar os nossos funcionários, os nossos clientes e o mercado em si, e até a sociedade a fazer essa transição, né? Isso é uma coisa boa para todo mundo, e é
sempre mudança é difícil mesmo. Eu ia perguntar para a Mônica, porque a Mônica começou falando um pouquinho sobre como, de alguma forma, é preciso criar um ambiente seguro, uma rede de apoio, para que essas transformações sejam incorporadas da maneira mais fluida possível, digamos assim. E aí, Mônica, a minha conclusão de tudo que a gente está conversando é que essa mudança de mindset passa muito por comunicação, por desenvolvimento, pelas lideranças, pelo RH. E aí, como é que o mercado fornecedor, de alguma forma, pode ajudar os RHs, as empresas, para essa transição, para essa absorção de novas tecnologias, para novas soft skills e tudo mais? Legal. Primeira coisa, lá na Solids a gente tem uma crença muito grande, e nós trabalhamos sobretudo com pequenas e médias empresas, a gente tem uma crença muito grande de que não adianta eu desenvolver o algoritmo sem desenvolver as pessoas que vão usar o algoritmo. Então, desde sempre, a gente teve um compromisso muito grande além de entregar tecnologia, entregar também formação, capacitação e criar todo o sistema de apoio para que esse RH absorva a tecnologia. Porque nós estamos falando aqui de inteligência artificial, mas quando a gente olha no mercado, aprofunda no mercado, existe ainda uma oportunidade muito grande de ganho de produtividade com automação. Né? Então, quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente ainda tem milhares e milhares de empresas brasileiras que não estão usando nada. Não é nem inteligência artificial, elas não estão usando software. Então, você tem um caminho ali que não diz só sobre a inteligência artificial, ela diz sobre como se tornar, como aumentar a adoção e a maturidade de adoção de tecnologia nas empresas. E aí, o que a gente pode fazer para além da educação? Né? Então, a gente investe muito, a gente tem uma escola de pessoas, hoje a gente tem um MBA, até reconhecido pelo MEC, que é para formar o profissional de RH. Então, a gente dá toda a estrutura para desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais desse RH. Mas também a gente faz um trabalho que é muito importante, que é de mostrar o resultado que a tecnologia entrega e que a automação da tecnologia entrega para o negócio. Porque o ser humano também, uma das coisas que vai fazer com que o ser humano adote ou aumente a sua adoção de tecnologia é deixar claro qual é o ganho, qual é o benefício que está por trás disso. Então, no nosso caso, e esse para a gente é um desafio diário, porque a gente tem mais de 30 mil clientes, e no Brasil todo, clientes que têm diferentes níveis de maturidade, né, de uso com uso de tecnologia. Então, o que a gente faz, por exemplo, é deixar claro qual o que essa tecnologia. Então, no nosso caso, a gente analisando o nosso banco de dados, né, analisando os resultados dos clientes, o que a gente vê é que a gente tem um cliente que entra mais ou menos na média de rotatividade brasileira, né, que fica ali sempre acima de 40%, e ao longo dos meses essa rotatividade vai caindo, ao passo que a média dos nossos clientes tem a média de rotatividade é de menos da metade da média nacional. Então, eu saio de uma realidade ali perto dos 40% e vou para uma realidade de 17%, 18%, né, em média. E aí, o que a gente faz também é não só entregar esse número e falar assim, olha, RH, você está gerando resultado, mas a gente também adapta para a linguagem do mercado, que é mostrar assim, o que isso significa. Então, a gente traduz isso, quanto custa a rotatividade, quanto que ele ganha. Então, a gente fala assim, olha, RH, você está economizando em média por ano ali, uma empresa ali de seus 50, 60 funcionários, quase 300 mil reais por ano. Porque isso faz com que esse RH consiga ter conversas estratégicas de negócio dentro da empresa. Aí esse RH vai lá, pega esse número e ele consegue mostrar para a companhia uma visão de gestão de pessoas muito objetiva, muito mais estratégica, muito mais propositiva e fundamental para o negócio, através da tecnologia. Outra coisa que a gente percebeu também, só colaborando com esse cenário positivo, como que a adoção de tecnologia ela tende a ser positiva para pessoas e para os negócios. Por exemplo, a média o cliente Solids, ele cresce 6 vezes mais do que a média de crescimento das empresas no Brasil.
Ou seja, gestão de pessoas de forma estratégica fortalece os negócios e gera crescimento. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é muito importante também a gente tangibilizar, não ficar só nessa discussão técnica. O que uma tecnologia ela pode trazer de benefícios concretos e tangíveis para o negócio. Isso também ajuda na adoção e na promoção da tecnologia dentro das empresas. E isso também é educar, isso também é preparar, isso também é dar confiança para que o RH dê o próximo passo. Porque, como já foi falado aqui, hoje a gente está discutindo, né, inteligência artificial, daqui a pouco nós estaremos discutindo outra evolução. Né? Então, a evolução ela sempre vai acontecer, mas a gente precisa estar sempre dando confiança para que o RH dê o próximo passo na curva de adoção, né? Quando a gente olha naquela curva de adoção de tecnologia, e faça com que o RH ele não seja um retardatário de adoção de tecnologia, mas que ele seja um early adopter, fazer com que ele seja o primeiro a adotar a tecnologia. Isso passa também por entregar segurança, confiança e mostrar o resultado tangível que isso vai trazer, não só para a carreira dele, mas também benefício para o próprio negócio. Acho que trazer resultado para o negócio fala também diretamente, não só com o RH, mas fala com a autoliderança, né, Eduardo? Como é que Exato. você tem percebido isso também? A liderança ela tem que passar uma imagem de que a adoção da tecnologia vai ser boa para todo mundo. Então, o primeiro ponto é a liderança acreditar de fato na tecnologia. A Mônica falou muito bem que a maioria das empresas nem fizeram o básico, nem automatizaram ainda os processos, né? O que não é medido, como que vai ser melhorado algo que não pode ser medido, né? A maioria dos nossos clientes, quando nós chegamos para demonstrar um software de ponto, falam, não acredito que isso existe. Eu falo assim, poxa vida, a software de ponto existe há quase 40 anos, e a pessoa mexe diariamente com, sei lá, WhatsApp, vai no Netflix e vê indicação de filme ali que ele está acostumado e imagina que não existe algo que controla um ponto, que faz um cálculo de folha, enfim. Então, assim, a liderança realmente tem que buscar o que é melhor para o negócio e, com isso, conseguir melhor produtividade para a sua própria empresa e até para os funcionários. Então, é muito importante a liderança apresentar as possibilidades para melhorar até o seu profissional e mostrar que, na verdade, isso que vai ser colocado ali de novidade não vai tirar o emprego dele, pelo contrário, vai melhorar a produtividade e o valor do serviço que ele entrega. Porque o conhecimento, a partir do momento que a pessoa adquire um conhecimento, ninguém mais tira dela isso. É impossível tirar dela. A gente perde patrimônio, perde casa, perde carro, pode perder tudo. Mas o conhecimento a gente não perde, né? Então, é isso que é importante, a liderança passar tranquilidade e oferecer oportunidades ali para a sua equipe, para o seu negócio, para os seus parceiros de negócio estarem evoluindo cada vez mais. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação, a presença de vocês nessa atividade, desejar muito sucesso para cada um de vocês, Samuel, o Pedro, a Mônica, o Eduardo. E é isso aí. Para você, nossa audiência, quero só deixar um recado final antes de terminar, para você continuar acompanhando as próximas rodas de conversa que acontecem aqui no RH Top 5 2024. Claro, convidar você também para participar do Colégio Eleitoral, votar em todas as 31 categorias do Top of Mind de RH. É só acessar topofmindgrh.com.br. E claro, a gente se vê na próxima atividade aqui no RH Top 5 2024. Até mais! As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.